Bom, pessoal, nós paramos então no último vídeo vendo as fórmulas básicas, né, os parâmetros para que a gente possa avaliar o funcionamento e o desempenho de um processo com base na carta NP, o do número de não conformidades. Aqui nós temos as fórmulas para calcular os limites de controle, ok? N P bar, P barra seria a fração média de defeituosos obtida por meio das amostras coletadas, mais 3 raiz quadrada de NP barra, o que me explica o menos P barra. A linha média é NP barra e o inferior é só trocar o mais pelo menos. Caso nós queiramos calcular qual seria a probabilidade de retirar da nossa amostra um número específico de defeituosos, por exemplo, eu pego 100 peças e eu quero saber qual é a chance de obter 8 defeituosos nessas 100 amostras. A gente pode aplicar essa fórmula aqui, que é uma fórmula não é tão simples de aplicar, né? Se a gente não tiver uma calculadora científica ou um sistema como Excel nos ajudando, vai dar um trabalhinho. Mas então a probabilidade de D ser igual a 8 seria nx a x, ou seja, o n seria 100 amostras, 100 unidades na nossa amostra. 8 é o número de defeitos. Probabilidade de defeituosos elevado a x elevado a 8, que multiplica 1 menos p elevado a n menos x. Eu tenho que fazer esse cálculo aqui. Se eu quiser saber qual é a probabilidade de obter até 8 observações, eu teria que fazer essa mesma fórmula para 8, para 7, para 6, para 5, até para 0, e depois somar todos esses resultados. Aí eu tenho a probabilidade de ter 8 ou menos produtos não conformes se tirados dessa amostra de 100 peças. Para obter de modo mais fácil essa informação, que vai ser muito importante para a gente fazer alguns cálculos, inclusive de erro, o Excel nos facilita um pouquinho usando essa função distribinom. Então essa é a função básica que nós vamos utilizar, tá? E principalmente nesse vídeo a gente vai fazer uma aplicação usando essa função. Bom, colocados então esses pontos, esses parâmetros, a gente pode então iniciar uma ilustração prática dessa técnica. Então imagine o seguinte: nós temos um restaurante e estamos querendo fazer uma análise do grau de satisfação do nosso cliente. Para isso, nós fizemos uma pesquisa avaliando 200 clientes todo dia. Todo dia vai muita gente no meu restaurante, almoço, jantar, e desse público que vai ao restaurante, eu escolho 200 clientes e faço uma pesquisa em relação à satisfação. É uma pesquisa bem simples, em que o cliente simplesmente aponta se está satisfeito ou se está saindo satisfeito ou insatisfeito. No primeiro dia, por exemplo, dos 200 clientes pesquisados, 2 se disseram insatisfeitos. No segundo dia, nenhum ficou insatisfeito. No terceiro dia, 2. No quarto, 0. No quinto, 5, e assim por diante. Ou seja, somando o total de clientes insatisfeitos, nós chegamos a um total de 60. De 6.000 clientes pesquisados, são 200 por dia, 30 dias de pesquisa, 200 vezes 30 dá 6.000. Então percebam que com esses dados a gente pode estimar qual seria o nosso P barra, qual seria a nossa fração média de defeituosos, ou, traduzindo aqui para o nosso contexto, a fração média de clientes insatisfeitos. P barra seria 60 sobre 6.000, que daria 0,01 ou 1%. Em média, 1% dos clientes desse restaurante estão insatisfeitos. Com isso, a gente pode aplicar as fórmulas e chegar nos limites de controle, que seriam esses aqui. O inferior a gente sabe que é 0, o superior deu 6,2. Como é que a gente chega nesse número? Vamos lá, vamos fazer aqui aquela continha. Nós vimos que o limite de controle superior seria np barra mais 3 raiz quadrada de np barra, que multiplica 1 menos p barra. Então vamos lá. Eu vou
o meu LCS vai ser, então, 200, que é o meu N, 200 é o tamanho de cada amostra, né? São 200 clientes entrevistados em cada amostra, vezes 0,01. Esse valor aqui vai dar 2, ok? Só para facilitar. Mais 3 raiz quadrada. N vezes P barra é o mesmo valor, ou seja, vai ser 2, que multiplica 1 menos 0,01. Então vamos lá, isso aqui vai dar 2 mais. Até que dessa raiz quadrada aqui, deixa eu fazer a conta, vai ser 2 vezes 0,99, vai dar 1,98, tirando a raiz quadrada de 1,98, vai dar 1,407. Multiplicado por 3, vai dar 4,22, ou 4,2, né? Colocando somente uma casa decimal. Então, 4,2, 2 mais 4,2, que vai dar o 6,2 que nós obtivemos aqui. Então, colocando todos os pontos nesse gráfico, ou seja, quantos clientes insatisfeitos nós tivemos em cada rodada da nossa pesquisa, 2 na primeira, 0, 2, 0, 5 e assim por diante, a gente percebe que a nossa linha média em barra é 2, essa aqui, essa é a linha média. Eu também tenho que ter aquele comportamento aleatório, ou seja, eu não posso ter uma sequência de 8 ou mais pontos acima, eu não posso ter uma sequência de 6 pontos crescentes ou decrescentes. Tá? Limite inferior a 0, não vou ter nenhuma ocorrência abaixo dele, mas eu também não posso ter nenhuma ocorrência acima do limite superior. Então, esse comportamento, que é claramente um comportamento aleatório, não há nenhuma sequência específica, nos indica que o processo está sob controle, o processo está estável. E nessas condições eu posso, então, usar esses limites, esses parâmetros que foram determinados para realizar o controle do meu processo em tempo real. Ok? Bom, antes de entrar na elaboração de exercícios, na resolução de exercícios, é interessante a gente dar uma olhada em erros. O erro tipo 1 e o erro tipo 2. Nós já aprendemos o que é o erro tipo 1 e o erro tipo 2. Só precisamos agora adaptar a forma de cálculo para esse gráfico, para esse tipo de análise que nós estamos realizando. Percebam o seguinte, vamos usar inclusive esse gráfico como base. Se eu tenho aqui um limite com 6,2, percebam, pessoal, que se eu quero calcular, vamos imaginar, o erro tipo 2, o erro beta, supondo que o número médio de defeituosos tenha aumentado para 3, vamos imaginar, houve uma mudança. Eu vou ter o erro tipo 2 se eu tiver pontos ainda dentro dos limites, e o erro tipo 2 está relacionado à próxima amostra, ou seja, qual é a chance de na próxima amostra nós não termos a indicação dessa mudança. Nós vamos ter isso sempre que nós tivermos valores, ocorrências menores do que 6, menores ou iguais a 6. Então seria a probabilidade de nós termos uma quantidade de defeituosos menor ou igual a 6. Não a 6,2, a 6. Porque eu só posso ter números inteiros. Eu não tenho como ter 6,1 defeitos, 6,15 defeitos. Então de 6 para baixo está dentro. Se for 7 já está fora. Já é indicação de que alguma coisa está errada e essa mudança certamente seria percebida e analisada pela nossa equipe. Então, vamos lá, vamos fazer alguns cálculos, levando em conta que agora nós estamos trabalhando com a função distribinom. Nós estamos usando a função binomial e não mais a função normal. Isso muda bastante o modo como nós vamos fazer os nossos cálculos. Então vamos supor um exemplo. Aqui nós já temos os valores calculados, mas eu vou calcular isso com vocês lá no Excel. Então eu quero calcular os valores do erro tipo 1 e do erro tipo 2, considerando que nós estamos trabalhando com 100 amostras, ou 100 observações em cada amostra, e o nosso valor inicial de P, o nosso valor base de P é 0,01, ou seja, o nosso P é 1%. Percebam que se o nosso P é 1%,
O limite de controle superior vai ser 3,98. Como é que eu sei disso? Aplicando a fórmula. Então vai ser np barra, ou seja, 100 vezes 0,01, isso aqui vai dar 1, mais 3 vezes a raiz quadrada de np barra, ou seja, 1, que multiplica 1 menos 0,01. Ou seja, vai ser a raiz quadrada de 0,99. A raiz quadrada de 0,99 dá 0,994987, que multiplicado por 3 vai dar 2,98. Ou seja, 1 mais 2,98 dá o 3,98 que nós estamos vendo aqui no slide. Tá? Então a situação é a seguinte, nós vamos ter uma carta de controle que vai ter um limite inferior a 0, vai ter uma linha média de 1, np barra seria 1, e vai ter um limite de controle superior de 3,98. Ok? Percebam que, como eu só vou trabalhar com números inteiros, eu vou ter não conformidade, eu vou ter indicação de que alguma coisa está errada a partir de 4. A partir de 4, eu vou ter indicação de que alguma coisa está errada. De 3 para baixo, eu vou ter indicação de que o processo está funcionando normalmente. Ok? Então, o erro tipo 1, eu só posso calcular nesse caso em que não houve mudança. Afinal, o erro tipo 1 é um alarme falso. Então, seria ter a indicação de que alguma coisa está errada quando nada aconteceu. Em outras palavras, seria a probabilidade de nós termos valores, número de defeituosos, maior ou igual a 4. Tá? Ou, já que, considerando que a distribuição binomial vai nos dar valores à esquerda, 1 menos a probabilidade de nós termos um número de defeituosos menor ou igual a 3. Vamos lá, vamos calcular isso aqui no Excel, levando em conta esses parâmetros que nós já conhecemos. Calculando inicialmente o NP barra, a nossa linha média, aqui vai ser o 100 multiplicado pela fração, 0,1, por exemplo. Então, esse vai ser o nosso NP barra. E o nosso erro tipo 1, que vai acontecer para essa primeira situação, em que a probabilidade de defeituosos ainda está estável em 1%, seria, como nós vimos, 1 menos distribinom. O número S seria 3, menor ou igual a 3, né? Tentativa seria o nosso 100. A probabilidade seria 1%. E o cumulativo eu quero acumular, então seria verdadeiro. Vejam que o nosso erro deu 0,01834 ou 1,837%. Esse seria o nosso erro tipo 1. Tá aqui, ó. 0,019, ou seja, 1,9%. Aqui o meu está um pouquinho mais preciso, 1,837%. Ok? Para calcular o erro tipo 2, como é que eu faço? Aí eu tenho que o erro tipo 2 é calculado a partir daqui para baixo, porque é onde eu tenho mudança. Então a mudança ocorrida no processo foi sair de uma situação, de uma fração de não conformidade, de 1% para 2, ou para 3, ou para 4, ou para 5. E aí, nesse caso, o nosso limite se mantém, o limite continua sendo esse, porque esse é o parâmetro que eu estou usando para controlar o processo. O nosso erro tipo 2, então, seria nós não detectarmos, ou seja, seria a probabilidade de nós termos um número de defeituosos menor ou igual a 3, simplesmente isso. Vamos lá, vamos calcular e comparar esse erro tipo 2 com esse valor aqui para a primeira situação. Como é que eu calcularei isso? Vamos usar diretamente a função distribinom. O número S seria 3, continua sendo o nosso parâmetro, né, menor ou igual a 3. Tentativas, 100. A probabilidade agora aumentou, passa a ser de 0,02%, e eu quero acumular verdadeiro. Portanto, percebam, deu 85,9%, que é bem próximo desse valor que está colocado aqui.
Da mesma forma, a gente calcula para todos os demais.